Oi pessoal, eu botei esses dias no Instagram um story mostrando o bicho piolho de cobra, o gongolô. Eu falei que esse era um dos bichos mais importantes aqui da nossa casa, né? Teve uma repercussão engraçada, assim, várias pessoas dizendo, tipo assim, como assim que esse bicho é importante, né? O que ele faz? E tal. E aí eu queria mostrar hoje alguns desses bichos, né? Fazer um vídeo que chama atenção de um tipo de fauna interessante. Porque assim, a gente está aqui transformando quintal, a gente já pegou as galinhas, né? Acabei de passar aqui pelo galinheiro. Tem 29 franguinhas, que já não são mais pintinhas, são franguinhas e estão crescendo. Daqui a um tempo elas vão botar ovos. Tudo isso começou, essa história começou quando... um dia a gente precisa contar essa história direitinho para registrar. Mas no meio dessa quarentena, esse desespero do que vai ser do futuro e tal, meio que no desespero a gente começou a montar uma horta. Mas tem um ponto que pra mim, assim, psicologicamente foi uma virada, que é quando eu encontrei a história do sisteminha da Embrapa. De que aquilo trouxe uma esperança, mas isso eu acho que a gente tem que fazer um vídeo, todo mundo aí pra contar. A Ju tem que estar junto e tal. Mas nessa história do sisteminha da Embrapa, o que aparece? Aparece muito a participação da integração, né, da horta com a criação de peixe, né? Lá no sisteminha da Embrapa, a criação de peixes num tanque é tida como assim o centro do negócio, né? Então você vai ter ao mesmo tempo a horta funcionando com nutrientes do peixe, o peixe funcionando, né, uma parte de ração, uma parte do que você produz na horta, tudo. Essa integração rolando para funcionar, a horta ficar mais produtiva e, né, o aproveitamento e tal. E tudo isso abriu uma possibilidade da gente chegar perto, né, de uma autossuficiência, numa situação de aperto, ser autossuficiente, porque tudo bem, mas de onde você vai comprar, você vai produzir carne de boi aí na sua casa? Não vou produzir carne de boi, mas dá para viver sem carne de boi? Dá para viver sem carne de boi. Você vai produzir azeite aí? Putz, provavelmente não, mas dá para viver sem azeite? Dá para viver sem azeite. Você vai conseguir produzir café aí? Putz, vai demorar, vou tentar. Mas vai demorar pro meu pé de café germinar, crescer, produzir, eu conseguir algum café. Não é impossível, mas é bem difícil. Mas dá para viver sem café? Dá para viver. Pô, sem uma xícara de alguma coisa quente? Não, então eu já produzo aqui, ó. Erva cidreira, melissa, hortelã, chá, eu já tenho aqui um monte. Então assim, dá para viver tomando outros chás, que não seja um chá de semente de café, entendeu? Então assim, a gente, claro que hoje, tendo possibilidade, tendo dinheiro, a gente pode comprar coisas de fora, pode, mas a gente se apertar, o que é de fato essencial, né? Essa é uma questão. Então a gente começou aqui, produzir coisas que a gente come, né? E a nossa família come proteína de origem animal, vegetal e tal. Então a gente vai conseguir, vamos tentar chegar o mais perto da autossuficiência. Então o peixe era importante como fonte de proteína animal, o ovo era importante, e integrar. Então a gente tem um foco onde eu quero chegar, né? Que tem um foco muito grande nos vertebrados aqui do sistema, entendeu? Que é a possibilidade do peixe, a possibilidade do ovo, a possibilidade né, de um frango de corte, de codornas e etc. Tá bom? Então tinha essa coisa, mas nesse tempo que a gente está focado no quintal,
aconteceu uma descoberta para mim, assim, que eu, biólogo, né, não tinha muita consciência. A gente fala que do solo, né, que o solo, a nossa visão do que é o solo fértil, né? O solo tem que ter nitratos, fosfatos e tal, né? O adubo, né? Adubação. E eu sempre achei o solo aqui do village, do bairro onde eu moro, muito ruim. E esse solo é ruim assumidamente. Assim, a história que contam é que aqui era uma grande fazenda que tinha colonos japoneses que trabalhavam nessa fazenda. A fazenda aqui perto é a fazenda Tozan, que faz o shoyu aí de garrafinha que todo mundo conhece, o Tozan. A fazenda tinha os colonos japoneses e o dono da fazenda loteou uma parte da fazenda, a fazenda existe ainda, para esses colonos. E o único pedaço de terra que nenhum japonês quis cultivar para ter o seu próprio sítio virou esse bairro aqui. Então esse bairro foi construído num lugar onde todos os colonos não quiseram se estabelecer porque era um lugar de solo muito pobre. De fato é um solo muito arenoso aqui. Quando a Cecília era criança, ela brincava aqui no quintal e ela perguntou uma vez onde é que era a praia da nossa casa. Porque ela brincava com os brinquedinhos de praia, sabe? De baldinho, pazinha, porque é areia. Quando tá seco, hoje talvez não dê para perceber muito bem, porque choveu bastante ontem, anteontem. Mas é um solo muito arenoso aqui. E a Cecília até perguntou onde é que ficava a praia, porque ela achava que, sei lá, se virasse a esquina ali ia ter o mar, porque ela via essa areia branca, areia igual a areia de praia. Então eu sempre fui meio desencanado de plantar, tipo, falava, meu, aqui não nasce nada, não adianta plantar porque aqui não dá, né? O village tem o solo ruim. Embora eu tenha uma árvore muito grande e produtiva, isso aqui é um jambolão. Dezembro, janeiro, fevereiro, o chão aqui fica tomado de frutinha de jambolão. Esse negócio deve produzir, eu nunca pesei assim, eu sei lá, pra mim é 1 tonelada de jambolão que eu tenho que rastelar aqui. Então eu já sei o trampo que dá. E muita folha, né? Então ele é extremamente produtivo nesse solo aqui, né? Mas também nunca parei para refletir como é que isso aqui pode estar tão produtivo assim num solo que teoricamente era pobre. Mas vendo essa noção do solo pobre, a gente começou a querer plantar, né? E, puta, o nosso solo é pobre, vamos ter que comprar terra. Os primeiros canteiros que a gente importou terra, né? Compramos terra vegetal. E gastamos um dinheiro com isso. E se eu quiser transformar isso aqui tudo num grande canteiro, quanto que eu vou gastar? Vale a pena financeiramente, entendeu? Você comprar sacos de terra a R$10 para produzir um pé de alface que você compra a R$1 no supermercado. E aí, vale a pena? Né? Quanto que vale a pena gastar para produzir vegetais? Então eu tinha que dar um jeito de corrigir o meu solo, de entender como que acontecia. E aí que a gente começou a focar, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Alguns organismos, algumas coisas relacionadas com o solo. Ó, isso é uma amostra do solo aqui do village, tá vendo? É areia, ó, uma areia de praia. É isso aqui que tem, tá vendo? Solo lembra areia. A areia tá molhada, né? Porque choveu. Mas, aí você fala, isso aqui não dá nada, areia lavada, né? Não tem o que crescer. Aí a gente, né, você tem aquela ideia do micro-organismo. Pô, as bactérias do solo, os fungos que vão decompor, né? Os organismos decompositores vão decompor a matéria orgânica e tal. Então tudo bem, tem micro-organismos importantes aí. Mas o jambolão, que é essa árvore enorme que tem aqui, que eu já quis cortar várias vezes, não cortei, porque acho que ela tem uma sombra importante. Era uma questão climática.
Não era uma questão de nutricional. Era uma questão climática. Falava, meu, se eu cortar isso aqui, vai me dar um aumento de uns 3, 4, 5 graus na temperatura. Mas o jambolão, esse cara aí, ele produz folhas. Deixa eu pegar uma folha de jambolão aqui pra vocês verem. Essa aqui é a folha do jambolão, ó. Essa folha, ela é quase coriácea, assim. Ela é dura e sabe, resistente. Não é um negócio que cai no chão e amanhã tá decomposto. Tem folhas. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Esse lugar aqui faz tipo anos que ninguém mexe nisso. É folha que vem caindo daqui e cai aí, ó. Não tira essas folhas por nada. Se você for olhar, tem, né? Tá vendo? Essas folhas devem ter caído recentemente. Então assim por cima. Mas se a gente for cavando aqui o solo, você continua achando folha, tá vendo? Um pedaço de folha, ó, numa profundidade muito grande, né? Continua dando folha. E meu, quando, sei lá, essa folha aqui deve ser do ano passado, que caiu aí, já tá fundo. Eu vou buscando mais pedaços lá no fundo. Continua achando folha, galho e tal. E essas coisas parece que não decompõem assim tão fácil. Não é um negócio que some com muita facilidade. Mas não sei se deu para ver aí na câmera, porque eu não consegui ver a tela. Mas enquanto eu estava abrindo esse espaço aqui, apareceu um carinha interessante aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, vou tentar mostrar ele lá dentro do buraco. Tá vendo esse negocinho aqui, enroladinho? Chegamos nele, ó. Esse é o cara que eu queria achar aqui. Todo mundo fala muito da minhoca como sendo, né, a produtora de humus e tal. De fato, as minhocas são super importantes nesse processo, mas aqui em casa não tem tanta minhoca assim. A gente cava e não acha tanta minhoca. Agora isso aqui acha de monte. Piolho de cobra, gongolô. E nunca soube. Pra mim era piolho de cobra. Essa desgraça entra em casa quando chove, né? Vai saber. É a desgraça de morar numa chácara, entrando bicho em casa, né? Piolho de cobra. Esse bicho aí. E eu não sabia que esse cara, esse gongolô, é o cara que transforma as folhas do jambolão, os galhos do jambolão, em humus. Porque no fim das contas a gente começou a procurar no nosso quintal e a gente encontrou humus bastante em vários lugares. Então, olha aqui, ó, dentro desse balde aqui tem humus. Vou pegar aqui um pouco de humus para vocês verem qual que é a aparência do humus. Olha, o humus é essa, ele é meio granulado, tá vendo? Um aspecto bem escuro, granulado, né? Tem, né, grãozinhos, ó, bolinhas. Essas bolinhas aí são cocô desse macro-organismo, dessa macrofauna. Não é o vertebrado, não é o peixe, não é a galinha, entendeu? Não é a codorna. Mas é importante porque eles vão transformar essa matéria orgânica que cai, que desce aqui todo ano, em algo que as plantas podem utilizar. Então eles conseguem quebrar as células, digerir a celulose. Esse cara come celulose, ele come planta e digere, e o cocô dele sai rico em quê? Sai rico em nitrato, em fosfato, que são as coisas que as plantas pegam. Então esse jambolão, ele deve ter uma raiz, um sistema radicular enorme aqui, né, pegando uma super área aqui profunda. Ele está extraindo nutriente ali com o esforço dele, trazendo esse nutriente para cima e caindo. E o gongolô moe isso, uma máquina de triturar, e que deixa isso mais fácil. Agora sim, para a ação dos micro-organismos, agora sim os fungos vão atuar, as bactérias vão atuar, liberar, disponibilizar esse nutriente. E é isso que está fazendo a nossa horta lá crescer super linda, vigorosa, bombando. É esse humus aqui, que eu sempre achei que só existisse humus de minhoca, que não tinha humus de gongolô, de piolho de cobra. E tem
na nossa casa tem muito. E aí você vai estudar por que não tem tanta minhoca, cadê as minhocas dessa casa? Elas existem, mas elas... Primeiro, minhoca gosta muito de cocô animal. Eu não tenho animal vertebrado de estimação, não tive cachorro aqui, não tenho boi, não tenho animais de estimação para ficar fazendo cocô. Então, basicamente, o solo aqui é matéria orgânica vegetal, tudo bem? Não tem esterco de vaca aqui. No esterco as minhocas adoram, cocô de cavalo. Não tenho, é muita matéria vegetal, é o Jambolão aqui, a fábrica de matéria vegetal. Então é meio difícil mesmo de ter minhoca. Embora eu consiga, quer ver? Eu vou até um lugar onde eu vi que tem minhoca. Aqui é um canteiro que eu fiz diferente dos outros. Os outros canteiros têm parede. E aqui eu fiz um canteiro no chão. Ele é escavado, tá vendo? Né? Vai até lá e ele é escavado. Mas todos eles, tanto esse quanto os outros, começam assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é o nascimento de um canteiro. Matéria orgânica, galho, pau, cobre de galho, depois cobre de folha seca, tem até papelão, porque agora eu sei que os gongolôs comem papelão. Beleza, isso já abafa a grama que está por baixo, impede que as plantas nasçam lá de baixo para cima. Depois a gente vai cobrir com terra, com o nosso humus. Mas vai assim, né? Tá vendo, ó? Folha, tá cheio disso aqui no nosso terreno. Folha seca, a gente vai pondo. Então foi isso que eu fiz ali, né? Cavei com a enxada, abri um buracão, uns 30, 40 centímetros. Madeira, folha seca, camadinha de terra por cima. E as plantinhas estão aí. Abacaxi, tomate, pimentão, couve, abóbora, mais um abacaxi aqui. Então tá rolando aqui. Agora, se você olhar no cantinho, quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Aqui a gente vê ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, assim. Tomara que vocês estejam conseguindo ver. E esse aqui é granulado assim, ó. Isso é cocô de minhoca. Olha aqui mais, ó. Cocô de minhoca, ó. Cocô de minhoca. Então tem minhoca aqui trabalhando, né? Elas cavam lá, comem, passam perto da superfície o cocô, e fazem cocô na superfície. Então aqui tá enriquecendo, tem humus, ó. Isso aqui cocô de minhoca mais seco, ó. Tá vendo que ele é diferente daquela terra do chão. Isso aqui é humus, já passou por dentro do aparelho digestivo da minhoca. Então tem minhoca. Muita minhoca? Não tem muita. Mas tem alguma coisa rolando aí. De vez em quando você bate uma enxada, acha uma outra minhoca. Mas agora, piolho de cobra, gongolô, tem de monte. Então, aí eu fui ver o pessoal da Embrapa de Seropédica, no Rio de Janeiro, fez um trabalho de caracterização, identificação do humus de gongolô, né, o gongo composto, e ele parece muito bom, tão bom quanto o humus de minhoca, né, com as mesmas propriedades nutricionais do humus, que a disponibilidade dos macronutrientes, micronutrientes, muito semelhante com o humus de minhoca, mas produzido a partir de origem vegetal. Então nossa produção de humus acontece aqui, né? A gente tem um canteiro onde vão os restos de comida. Aí depois de 15 dias ele faz um segundo canteiro aqui, né? Já com mais trabalhado. 15 dias depois ele vira um outro canteiro, vai reduzindo o volume. E aí aqui a gente tem já praticamente humus aqui, né? Isso aqui já passou quase tudo pelo trato digestório do gongolô. Então se a gente começar a cavar aqui, a gente vai achar os nossos amiguinhos aí, o piolho de cobra. Ontem choveu muito, então eles devem estar muito escondidos. Mas aquele dia lá, em meia hora, eu catei um monte aí de piolho de cobra. Eu não tô querendo vir com a enxada aqui para não machucar
Só porque eu falei tá difícil de achar. Deixa eu ver se dentro do balde aqui tem. Ontem a minha irmã veio aqui, eu catei alguns pra ela ver. Olha aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Então a gente acha esses carinhas aqui. Aqui estão só os pequenos, porque os grandes eu já separei, devolvi lá no canteiro. Então eu venho daqui, tiro, levo lá e jogo eles de novo no mesmo lugar onde eu quero que eles façam o trabalho de produção de humus. Então isso aqui tudo vai virando humus, a gente põe no carrinho, leva pro canteiro e faz o negócio funcionar, né? Vamos peneirando e minerando. E com isso, o que a gente conseguiu entender? Que não importa, na verdade, o solo, entendeu? Que é aquela coisa de você, pô, você quer produzir alimentos, quer ter uma horta, você quer ter vegetais bonitos na sua casa, você precisa de um solo, sabe, a terra roxa, né, dos livros de história. Se não, isso aí que a gente está percebendo que não, né, que é a história do Ernest, lá da agricultura sintrópica, das agroflorestas, é a ecologia que faz o solo e não o contrário, né? O solo, tudo bem, se você der sorte de estar num lugar com solo rico, ok, maravilha, parabéns para você. Agora, se você tiver num lugar de solo pobre, arenoso, ou argiloso demais, ou duro demais, seco demais, molhado demais, o que você vai fazer? Vai morrer de fome? Não, né? O processo ecológico afeta, influencia no seu solo. E então é por isso que o gongolô veio como uma experiência interessante, legal. Ele come madeira e faz o meu solo pobre, arenoso, do village, que nenhum japonês quis, ser um solo produtivo que faz a nossa horta crescer daquele jeito que ela tá crescendo, vigorosa. Tá a coisa mais linda lá. Legal, não é?